Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje, outro convidado especial para a nossa entrevista, o coronel da Polícia Militar, Jorge Eduardo Tasca, atual secretário de Estado da Administração, desde o início da atual gestão de Carlos Moisés aqui em Santa Catarina. Ele tem curso de formação de oficiais na Academia de Polícia de Santa Catarina, é mestre e doutor em Engenharia de Produção da Universidade Federal, especialista em Administração de Segurança Pública pela Unisul e, pelo que consta do seu currículo, desenvolve atividade profissional em linha de pesquisa nas áreas de preservação do crime, avaliação de desempenho, apoio e decisão à gestão e inovação. Tem 30 anos, completados agora no mês de março, de atividades dentro da Polícia Militar de Santa Catarina. Secretário Jorge Tasca, muito boa noite, seja muito bem-vindo, é uma honra contar com o senhor no nosso Conexão ND. Boa noite, Moacir, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo contigo e com os telespectadores do Conexão ND, para poder conversar um pouquinho sobre o trabalho no governo do Estado, sob a liderança do governador Carlos Moisés. Secretário, aqui nesse programa nunca repetimos nenhum candidato, nenhum convidado, desde que ele começou a funcionar aqui, já com grande audiência dentro da Record News e no portal ND+, nas redes sociais da internet. O senhor já está no radar há algum tempo, já está aguardando um momento para exatamente trazer novidades para os nossos telespectadores. A primeira questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: com essa formação especializada na área da segurança, sendo da Polícia Militar, o normal seria que o senhor ocupasse o cargo na área da segurança, prevenção, até que é a sua especialidade. Por que administração? O senhor que escolheu ou o governador Moisés que o convidou para essa área? O meu histórico de atuação na Polícia Militar, a principal dela, se deu na área de gestão. Antes de ser convidado pelo governador Moisés para integrar o time de transição de governo em novembro de 2018, eu era o chefe do setor de inovação, gestão de projetos e melhoria de processos da Polícia Militar de Santa Catarina. Ou seja, utilizando metodologias de apoio à decisão, avaliação de desempenho, trabalhando gestão, é claro, com foco no negócio da Polícia Militar, que é proteger as pessoas, preservar a ordem pública, mas trabalhando gestão. E o governador Moisés, ao observar o desempenho da Polícia Militar de Santa Catarina, uma das melhores polícias militares do Brasil, os resultados que vinham sendo gerados nessa área, identificou em mim uma pessoa que poderia contribuir com o governo de Santa Catarina nessa dimensão de gestão. Claro que agora, de forma muito mais abrangente, alcançando aí a administração pública como um todo. O senhor trabalhou na campanha para ele? Não. Não, nada? Fui eleitor, né? Apoiei o governador Moisés, mas não atuei na campanha. Eu fui convidado para integrar o trabalho da gestão do governador Carlos Moisés na primeira semana passada da eleição. O senhor sabe uma das coisas que me chama a atenção na formação da equipe do presidente Jair Bolsonaro? É exatamente a sensibilidade que ele revelou na montagem técnica, não vou nem falar questão política, a montagem técnica do seu ministério, que botou gente de primeiro nível. Eu fico pensando, como é que ele conheceu esse pessoal, sobretudo na área da estrutura militar e também na área tecnológica, né? Como o próprio ministro de Ciência e Tecnologia. Como é que o governador conhecia a gente? Estava fora da estrutura militar, não é? Inclusive do Corpo de Bombeiros, já estava na reserva. Como é que ele conheceu esses indicadores, o senhor e outros militares de Santa Catarina? Bom, ao longo da carreira, né, o governador Moisés, como coronel do Corpo de Bombeiros Militar, se relacionou com um grupo de oficiais, com pessoas ao longo da sua história no Corpo de Bombeiros Militar, mas também na Polícia Militar de Santa Catarina, até porque até 2003, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros eram uma única instituição. Então, esse conhecimento dele sobre pessoas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros que poderiam contribuir com a gestão pública, agora sim, de uma forma mais abrangente, foi visível, né, na composição da equipe, mas, é claro, com pessoas, né, com profissionais, com servidores de todas as áreas de governo. Coronel Tasca, o ex-juiz Sérgio Moro se revelou como um dos grandes magistrados brasileiros, merece monumento Curitiba, em Brasília, pelo que aconteceu na Lava Jato, pela coragem, competência, dedicação e tal. Mas como político está sendo um desastre. E tudo isso começa que ele foi mordido pela mosca azul da política. O senhor já foi mordido por essa mosquinha, não? Não. Tem vontade de fazer carreira política? Não. Nada? Na verdade é o seguinte, eu sempre destaco que é a política que muda a vida das pessoas. A política é uma dimensão fundamental na vida em sociedade. Quando a gente fala de um governo técnico, o governo ele tem que ser técnico para decisões técnicas, mas a sensibilidade política e a dimensão política ela é fundamental na gestão. Mas eu acredito, agora falando pessoalmente, o Jorge Eduardo Tasca, eu acredito que eu tenho uma contribuição muito maior na dimensão técnica
do que na dimensão política, mas tendo muito claro que é a política que muda a vida das pessoas. Mas não seria normal que depois dessa sua experiência, conhecendo, como o senhor conhece agora, a estrutura do governo de Santa Catarina, de toda a administração, de todas as áreas, basicamente, né, que houvesse, de sua parte, desejo de se candidatar a algum mandato eletivo, seja no Executivo, seja no Legislativo? Não há isso, novamente, né? Não há esse interesse. Por quê? Como eu venho na Universidade Federal, como mencionou, né? Tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, eu estudei avaliação de desempenho. E aí eu acabo tendo quase uma obsessão por resultado. E aí, falando pessoalmente, a minha obsessão por resultado e os meus resultados certamente serão sempre maiores na dimensão técnica pelos conhecimentos, habilidades que eu tenho. Por isso, a minha predileção em continuar atuando nessa dimensão mais técnica. Secretário, como o senhor sabe melhor do que eu, quem sai da iniciativa privada ou quem sai de uma unidade militar, qualquer que seja ela, vai para a administração pública num cargo como o seu, tem uma sucessão de frustrações, porque a máquina é pesada, é burocrática, é difícil, é complicada. O senhor tem muitas, não? Não. O meu sentimento ele é o inverso. Muitas pessoas perguntam assim, né? Pô, dentro do quartel, a disciplina, a hierarquia, a estrutura militar, aí foi trabalhar na Secretaria de Administração, como é que é trabalhar num órgão de natureza civil? Exato. Espetacular. Eu tomei contato com um conjunto de servidores que tem obsessão por entregar resultado, uma abnegação, um espírito público fantástico. Então, assim, eu na Secretaria de Administração e aí em contato com servidores de outras pastas, né, servidores públicos civis, conheci pessoas, novamente, com espírito público, uma vontade de entregar à sociedade catarinense muito grande. Então, eu não senti diferença nenhuma em trabalhar na Polícia Militar e trabalhar e exercer uma função como eu exerço hoje na Secretaria de Administração, gerando resultados, e volto a falar, não porque é o secretário Tasca, mas porque o conjunto de servidores que teve pela primeira vez a oportunidade de liderar a sua secretaria, servidores de outras pastas que também vieram contribuir na Secretaria de Administração, tiveram a oportunidade de colocar sua força de vontade, seus conhecimentos em prol do cidadão catarinense e tem os resultados que nós estamos gerando. Isso é uma posição... olhos vistos. É um parecer revelador, na minha opinião. Mas a papelada, a burocracia não incomoda também? Não, mas aí é o seguinte, esse ponto me incomodava, né? Tanto que na Polícia Militar, a questão do governo digital, ele já aconteceu em 2018, na Polícia Militar, e até em contraposição a um posicionamento da então gestão da Secretaria da Administração, do governo do Estado como um todo, de tal sorte que quando nós chegamos à gestão do governo do Estado como um todo agora, na transição de governo, e já em janeiro de 2019, o governador Moisés, quando tomou contato também com essa estrutura pesada, burocrática, né, do papel ainda, né, que é um símbolo, na verdade, dessa gestão do passado, já no início de fevereiro ele assina um decreto dizendo que a partir do dia 2 de abril o governo é 100% digital, não há mais papel. Então, aquela insatisfação anterior, ela se transforma em ação para qualificar a administração pública. Isso já em 19, é? Já em 19. Então, na transição, nós já identificamos essa necessidade e aí, volto a falar, juntamente com os servidores da Secretaria, que tiveram agora o patrocínio político, porque muitas vezes os servidores querem fazer, mas falta o patrocínio. E aí a figura do governador, do secretário, tem um papel fundamental para que essas iniciativas, essas ideias que estão prontas, têm condições de serem colocadas em práticas, ou seja, foi o que aconteceu logo nos primeiros 4 meses da administração do governador Moisés, com a questão da virada de chave no governo digital. Hoje, Santa Catarina é um governo sem papel, é um governo transparente, as informações disponíveis para que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo dentro do governo. Eu volto a falar, numa decisão política que a área técnica conseguiu implementar de forma muito rápida. Secretário Tasca, o que se informa nos bastidores do poder, nos meios políticos, é que o administrativo, é que o senhor é o primeiro-ministro do governo Moisés. É o homem que está mais próximo dele, que mais opina, sugere em relação, não apenas na área administrativa, mas sobretudo na área política. O governo teve várias fases, né? A primeira fase completamente isolado, depois do segundo impeachment, aí ele mudou completamente, deu uma guinada de 180 graus, ficou muito mais político. Os resultados estão positivos na sua avaliação? Primeiro, colocar que o governo Moisés ele é um time, né? Sob a liderança de uma pessoa que foi eleita pelos catarinenses com 71% dos votos, que é o governador Carlos Moisés, e a partir dali, cada servidor, cada secretário, cada dirigente de instituição, dentro da sua área de atribuição, tem autonomia para poder desenvolver o seu trabalho.
Eu tenho a minha participação na área de gestão pública, de gestão governamental, articulado com os outros secretários, e essa foi uma grande mudança do governo Moisés, tentar eliminar as ilhas, porque cada secretaria, cada órgão era uma ilha. Parecia que funcionava de forma independente e não trabalhava de forma articulada para poder gerar um resultado. Porque as secretarias e as autarquias, as fundações, as empresas são interdependentes. E a necessidade de que elas possam trabalhar de forma integrada é fundamental. Então, essa característica do governo Moisés, de não ter, digamos, uma estrela, ou seja, não ter ninguém que se sobressai, e 5 secretários no mesmo patamar de qualificação, que possam trabalhar de forma integrada, é um grande diferencial. Novamente, com um gestor que estabelece a direção, dá o direcionamento para o seu time, para que ele possa entregar o resultado que o cidadão catarinense cobra dele, porque ele é que foi eleito. Então, ele é que tem que dar as diretrizes e o direcionamento. E esse direcionamento no governo do Estado se dá através de 161 indicadores de desempenho, Moacir, que são estabelecidos, que foram estabelecidos lá em 2019. Cada uma das áreas sabe efetivamente o que tem que entregar, o quanto tem que entregar, e a cada semana o governador Moisés senta com os gestores para poder cobrar os projetos e as ações que vão garantir a entrega desses resultados para os catarinenses. Agora, o senhor convive mais, digamos assim, na cozinha do governo, né? Que são os bastidores. E, pelo que se sabe, eu acho que isso é real, o senhor também é ouvido pelo governador, entre outros, mas principalmente o senhor, em relação a questões políticas, questão da comunicação. Confere? O governador Moisés é uma pessoa que gosta de ouvir bastante. Então, ele consulta vários interlocutores, e aí não só do governo, mas de fora também. É uma pessoa que gosta de ouvir bastante, para poder, ao ouvir os pontos de vista diferentes, ouvir as diversas possibilidades acerca de um fato, ele possa tomar uma decisão, entendendo mais claramente quais são as consequências que essa decisão vai provocar. Então, eu tenho a felicidade e a oportunidade de poder contribuir, de poder também opinar em vários aspectos, incluindo também a dimensão política junto ao governador Moisés, mas eu deixo muito claramente aqui que na ponta da linha, no final, a decisão é dele, e felizmente em Santa Catarina as decisões que eles têm tomado têm permitido que a gente possa ter transformado o Estado. Quando a gente pegou um Estado colapsado, essa foi a realidade, nós pegamos um governo do Estado destroçado, tá? Financeiramente, administrativamente, e permite que após esses 3 anos, e aí tu perguntou também sobre a questão dos 2 primeiros anos, né? E aí nós temos a figura muito clara que o cidadão conhece, que quando tem uma dificuldade, a primeira coisa que ele tem que fazer é colocar a casa em ordem. E os 2 primeiros anos da gestão do governador Carlos Moisés, o primeiro ano principalmente, foi de colocar a casa em ordem. Eu lembro muito bem, Moacir, de falas até tua, questionando assim, o que o governador vai fazer, como é que ele vai fazer com o déficit que o governo do Estado tem. A gente está falando de um déficit de 1,1 bilhão de reais, fechou o ano de 2018. Quando o governador vai na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2019, com a sua primeira mensagem à Assembleia Legislativa, ele coloca claramente lá que a prioridade do governo Moisés vai ser investir em infraestrutura. E aí o questionamento é, mas com dinheiro da onde? Já que o Estado está quebrado. Foi a grande pergunta que decorreu daquela mensagem que ele fez à Assembleia Legislativa. E aí nós demonstramos que ao final do primeiro ano, nós saímos de um déficit de 1,1 para 162 milhões de superávit. Nós mostramos que enxugar a máquina, diminuir o tamanho da máquina, revisar contratos para que a gente pague efetivamente aquilo que está sendo usado ou adquirido. Toda a metodologia de gestão do governo do Estado tem a capacidade de poder gerar recursos que vão ser aplicados aonde interessa em investimento. Mas se ele ouvia tanto, como o senhor informa, por que o isolamento durante 2 anos? Totalmente isolado na agronômica? O governador não esteve isolado. Ele teve um primeiro momento onde o foco e a atenção foi muito forte em colocar a casa em ordem, Moacir. Ele ouvia as pessoas, tanto que muitas decisões que ele tomou foram frutos de ouvir. É claro que a gente sabe que nessas decisões que se toma para poder colocar a casa em ordem, existem decisões que desagradam. Decisões, muitas vezes, que são tomadas e que o significado delas vão ser identificados apenas agora, com a realidade orçamentária e financeira que nós temos no Estado. Então, algumas decisões difíceis do passado, que muitas vezes geraram um contexto político difícil que foi enfrentado em 2020, hoje faz sentido. Ao colocar a casa em ordem, ao tomar decisões difíceis de reduzir o tamanho da máquina, de revisar contratos,
Essa base foi o que permitiu que a gente pudesse crescer e estar fazendo os investimentos hoje que são necessários. O senhor imagina ou identifica muitas mudanças agora nesses últimos 8 meses de governo? Ou não? Agora o pé está no acelerador, Moacir. Agora é investimento. Tá? Agora é fazer com que a gente possa executar tudo aquilo que foi planejado. E aí, planejamento, Moacir, foi um dos aspectos que nós mais nos ressentimos da ausência lá em 2019. Era um governo sem projeto. Era um governo onde eu vou citar aqui, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura. Tu imagina chegar na Secretaria de Infraestrutura e não ter nenhuma licença de AutoCAD, que é o principal software ou sistemas que os engenheiros utilizam. Nem isso a Secretaria tinha. Você chega ao último concurso, o último engenheiro que entrou na Secretaria de Infraestrutura, fazia 30 anos que não havia um concurso na Secretaria de Infraestrutura. Você pega a malha rodoviária de Santa Catarina, com 70%, 80% nas condições ruim ou péssimo, e aí você não tem projeto de restauração, não tem projeto de implantação de rodovia. Então você tem todo um trabalho, e quando eu falo colocar a casa em ordem, não é apenas a questão orçamentária, financeira, redução de máquina, é também de estruturação de os órgãos para que eles possam prestar esse resultado. São 140 engenheiros contratados ao longo desse período, são mais de 40, 60 milhões de reais investidos em projetos para poder recuperar as rodovias, e aí essas obras começam a acontecer agora. Ok. Este é o secretário da Administração do Governo de Santa Catarina, Coronel Jorge Eduardo Tasca. Secretário, gostaria de, em seguida, de que o senhor informasse quais são exatamente os indicadores mais importantes que o senhor considera uma inovação na sua participação dentro do governo Carlos Moisés. Também projetos de prioridade da área administrativa, polêmicas sobre a carga tributária, que está aí na ordem do dia, inclusive agora com votação essa semana na Assembleia Legislativa. Retornamos em seguida, após o intervalo comercial, informando aos nossos telespectadores que essa entrevista estará disponível na íntegra dentro do portal ND+, que é líder absoluto de audiência aqui no estado de Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já. Este é o seu Conexão NDD, hoje entrevistando o secretário estadual da Administração, o coronel da Polícia Militar, Jorge Eduardo Tasca. Vamos então aos indicadores que o senhor apresenta como novidade. Quais são os fatos mais importantes dessas últimas informações na reunião do secretariado, doutor Tasca? Bom, sobre a questão da gestão, do modelo de gestão do governo do Estado, Moacir, desde 2019, o governador Moisés, uma das primeiras encomendas que ele fez foi isso, definir um conjunto de indicadores que comunicasse de forma muito clara para os gestores públicos quais eram os objetivos do governo do Estado. Eu tenho 30 anos de serviço público, como mencionasse no início da entrevista. Ao longo dos meus 30 anos, o governador que assumia o governo do Estado nunca disse claramente para a Polícia Militar de Santa Catarina quais eram as prioridades dele, que tinha sido eleito pela sociedade, quais eram as prioridades dele em relação à Polícia Militar. A Polícia Militar tem uma série de atribuições, mas algumas delas necessariamente tem que ser prioridade do gestor que foi eleito, porque a sociedade definiu ele apontou prioridades e a sociedade escolheu aquele governador. 30 anos, ninguém nunca apontou prioridade para essa organização. O governador Moisés chega e estabelece um conjunto de indicadores, um conjunto de objetivos, onde ele comunica claramente para os seus gestores quais são os seus objetivos, quais são as metas que cada um deve ser alcançado. Eu estou falando de um conjunto de indicadores na área de gestão pública, na área de infraestrutura e mobilidade, na área de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico sustentável. E aí nós temos um sistema de acompanhamento desses indicadores, então mensalmente esses indicadores são mensurados para saber no que a gente melhorou, no que a gente piorou, naquilo que ficou estável, e semanalmente há uma reunião com os gestores, com a presença do governador do estado, onde cada gestor apresenta os seus projetos e planos de ação para garantir a entrega daqueles resultados. E aí, Moacir, eu quero destacar um outro ponto, uma mudança muito grande no governo do estado, que é a valorização da gestão de projetos. O cidadão catarinense que quiser conhecer hoje o andamento de cada um dos projetos do governo do estado tem um portal
chamado projeta.sc.gov.br, onde todos os investimentos, todas as obras do governo do Estado estão lá para serem acompanhadas. Qual é o recurso que vai ser investido, em qual estágio nós estamos, qual é o prazo de execução dessa obra, porque nós acompanhamos de forma obsessiva a execução dos projetos para poder garantir a entrega dos resultados. Secretário, por que vários entrevistados aqui da área da agricultura, da área da infraestrutura, se queixam largamente que no interior de Santa Catarina as rodovias estaduais estão em péssimas condições, totalmente esburacadas, muitas sem intransitáveis? Pela falta de investimento ao longo dos anos. Mas o governo no início não podia ter feito projeto? Não tinha projeto. Mas então contrata projeto? Não, nós contratamos. Os projetos estão ficando prontos agora. Se pegar agora as rodovias, as principais SCs do interior do estado, todas elas estão em obras. Ou estão com a licitação sendo concluída, porque o projeto foi recém-concluído e nós estamos licitando agora para iniciar a obra. Obras que já estão em andamento, volto a falar, nas principais SCs de Santa Catarina. Eu sugiro aqui, Moacir, já que você não repete, né, entrevistado aqui no seu programa... Não, evito, né? Até agora não se e aí vou sugerir aqui a vinda do secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, para que ele possa fazer um relato da verdadeira transformação que a infraestrutura em Santa Catarina está acontecendo. O senhor dá uma conversadinha com ele, então, como colega dele da polícia e colega também do governo, porque ele já agendou e na última hora cancelou porque ele queria gravar antes, entendeu? Queria ouvir a pauta antes. Ele estará então, aqui, estará aqui para conversar vamos agendar. Como amigo dele. Não, até para mostrar que no mapinha, na verdade, exatamente. Eu acho que a informação é importante. Não, e essa informação é importante para o catarinense, para ele saber o que está acontecendo, projetos importantes que estão sendo concluídos, e aí quando a gente fala de infraestrutura, a mudança que foi feita na gestão do Estado permitiu que o governo alocasse 465 milhões de reais em rodovias federais, para poder acelerar. Agora, recentemente, foi identificado que na 280, o ritmo da obra triplicou com o aporte de recursos estaduais. Falar em rodovia federal, eu estou há 15 dias atrás do superintendente da polícia, do DENIT de Santa Catarina, o Ronaldo Carione, para ele explicar aqui exatamente como é que estão esses 100 e poucos milhões do governo do Estado que foram aplicados em rodovias federais. Como é que estão as obras federais, do orçamento federal, de rodovias federais, muitas delas também em péssimas condições. E ele diz que não dá mais entrevista. Quer dizer, é uma falta de transparência completa. É uma irresponsabilidade, secretário. É responsabilidade, é dever do gestor público prestar contas. Por isso, essa oportunidade que eu estou tendo hoje aqui de prestar contas sobre o que eu fiz na Secretaria de Administração, mas falar um pouco sobre o governo de uma forma geral, é não só obrigação, é dever e é direito do cidadão. Eu imagino o secretário Tiago Vieira aqui, com o mapa de Santa Catarina, mostrando, olha, no oeste a situação é assim, para essa rodovia é assim, esse projeto está pronto, aquele já tem execução, ok? Esse mapa ninguém conhece. Encerrando a entrevista aqui, nós já vamos definir data, para que ele possa estar compartilhando com o catarinense essas informações. Vamos então a outra questão também muito polêmica, a polêmica sobre a carga tributária. Por que o governador não recebeu? O pessoal dos eventos durante a pandemia, depois da pandemia, o pessoal da área dos combustíveis, o pessoal da área da Cindy Leite também se queixa muito. Não seria normal, isso não faz parte, não é obrigação do chefe do Poder Executivo receber os diversos segmentos da área produtiva, do setor comercial, enfim, para poder exatamente saber o que decidir, o melhor decidir para o Estado? O governador ele tem interagido com todas as categorias. Mas essas se queixam. O governo do Estado tem interagido. Se a gente pegar durante a pandemia, nós tínhamos o grupo econômico, onde as principais lideranças dos diversos setores da economia catarinense se reuniam com o secretário da Saúde, com o secretário da Fazenda, com os presidentes do BADESC e BRDE, para poder definir as estratégias de atuação do governo do Estado em parceria com o setor produtivo. Então, o governo do Estado ele está articulado, conversando, interagindo com todas as entidades. Nós estamos em contato com os parlamentares que representam também esses setores, ouvindo, para poder, novamente, construir uma fórmula tributária que garanta em Santa Catarina, primeiro, o governo do Estado não aumentou tributo e nem vai aumentar, colocando isso de forma muito clara ao longo da gestão do governador Carlos Moisés. Eu acho que essa é uma conquista dos catarinenses que essa gestão se comprometeu em manter e está mantendo. Então, isso é muito claro. E essa interação do governador, do governo do Estado, das estruturas de governo, dos parlamentares com o setor produtivo, ela acontece de forma rotineira. Mas há muitas críticas que o governador não recebe. Talvez um secretário, o diretor do departamento atenda, mas o governador não recebeu esses vários segmentos que eu acabei de mencionar para o senhor em relação exatamente à
Carga tributária, aumenta a carga tributária. Aliás, o governador também tentou aumentar o defensivo agrícola, só lembra disso, né? O ICMS. Causou uma grande polêmica, uma grande reação em Santa Catarina. Então ele tentou aumentar. E a Fazenda está sempre querendo aumentar, secretário. Essa que é a verdade. Não, a Fazenda, na verdade, tem construído uma política tributária que é uma das melhores políticas tributárias do Brasil. Nós temos hoje em determinados setores que são estratégicos, determinados segmentos, tarifas que são as menores do Brasil, leia-se a do combustível, por exemplo, né? Então, volto a falar, Santa Catarina tem uma Secretaria da Fazenda que trabalha de forma muito estratégica, muito adequada, de forma transparente, para poder garantir que nós tenhamos a devida arrecadação, garantir que o setor produtivo possa ser competitivo, tá? E Santa Catarina hoje é um dos estados, se não o estado mais competitivo do Brasil. Quando a gente pega o ranking de produtividade dos estados, Santa Catarina é o segundo atrás de São Paulo, mas cada vez se aproximando mais e, querendo ou não, o governo de Santa Catarina tem um papel fundamental na contribuição para esse ambiente de negócio cada vez mais propício. Mas aí a Brasel diz, como é que vai competir bares, restaurantes e eventos aqui em Santa Catarina com imposto sobre bebidas destiladas de 25% e ali no Paraná é 3,2%? Quando, na verdade, eu tenho outros tipos de tarifas no Paraná que são mais caras do que aqui. Então, na verdade, esse equilíbrio, energia elétrica, por exemplo, combustível, por exemplo. Então, na verdade, esse equilíbrio das tarifas em outras dimensões faz com que também esse setor possa ser competitivo. Então, a política tributária, na verdade, ela acaba priorizando a redução, né, e tarifas mais adequadas para aquilo que gera mais emprego, que gera mais competitividade, que possa permitir que o Estado possa continuar crescendo economicamente. O senhor que está bem ligado lá no centro do poder, não foi um erro político do governador Moisés o distanciamento com o governo do presidente Bolsonaro? Isso não trouxe prejuízo à gestão dele e ao próprio Estado de Santa Catarina? Não houve distanciamento do governador Carlos Moisés em relação aos princípios e à gestão do governo Bolsonaro. As práticas de gestão, as práticas administrativas transparentes, adequadas, corretas, que são adotadas no governo federal, foram adotadas em Santa Catarina. Os princípios que elegeram o presidente Bolsonaro e que elegeram o governador Moisés lá em 2018 são seguidos à risca tanto no governo federal quanto aqui. Se eu pegar a gestão do presidente Bolsonaro, que é elogiada, a questão do combate à corrupção, a questão da transparência, a questão do governo mais técnico, são essas características que nós encontramos no governo de Santa Catarina. Então, nós não nos afastamos daqueles princípios que culminaram com a eleição tanto do presidente Bolsonaro quanto do governador Carlos Moisés lá em 2018. E destacando que, na verdade, o governo de Santa Catarina hoje é um governo que coopera. O governador Moisés é um republicano que coopera. Por quê? Tanto que o governo do Estado se predispôs a colocar, entendendo as dificuldades do governo federal, se predispôs a colocar 465 milhões em obras federais aqui no Estado de Santa Catarina. Secretário Eduardo Tasca, mas há algumas questões de relacionamento político assim, que acabaram prejudicando o Estado. O senhor admite, não? Não, eu acredito... Porque o governador Ratinho, por exemplo, numa só visita do presidente Bolsonaro, levou 2 bilhões de obras para o Estado do Paraná. Isso não existia em Santa Catarina. Essa é uma realidade em Santa Catarina que ela é histórica. Infelizmente, Santa Catarina nunca foi vista pelo governo central da forma como deveria, da forma proporcional ao seu potencial, à sua capacidade, à geração de receita que Santa Catarina gera para o governo federal. Infelizmente, isso é histórico. E isso é um movimento que, infelizmente, não vai mudar de uma hora para outra. É uma construção que não depende de uma única pessoa, depende da sociedade como um todo, depende do parlamento, tanto da representação tanto estadual, mas principalmente da federal. É uma construção onde nós, catarinenses, temos que nos unir para cobrar do governo federal a contrapartida necessária aos catarinenses. Novamente, uma dívida que é histórica. E as críticas dos bolsonaristas aqui de Santa Catarina, né, que votaram no Moisés, de que ele traiu o presidente Bolsonaro, de que ele se distanciou, e questão dos respiradores, famosos 33 milhões, isso não vai prejudicar a campanha dele em Santa Catarina esse ano? Se as pessoas tiverem informação, se as pessoas procurarem saber o que aconteceu em cada um dos casos, não. Seja novamente pelo comportamento do governador Moisés, extremamente alinhado com os princípios pelos quais ele foi eleito em 2018, seja pela questão dos respiradores, onde a própria denúncia do Ministério Público deixou muito claro que a quadrilha, que é a organização criminosa, estava fora do governo. Um conjunto de empresários que se uniram para lesar
o Estado de Santa Catarina. E os servidores envolvidos nessa situação, todos eles acabaram sendo denunciados por má prática administrativa, por descuido na gestão daquela determinada situação, que, convenhamos, era um momento excepcional. Mas a quadrilha, os criminosos, estão do lado de fora do governo. Moacir, eu gostaria de destacar mais um ponto. E foi o governador Moisés, e aí toda a investigação longa, detalhada, a lupa que foi colocada em cima desse fato, demonstrou muito claramente que o governador Moisés foi o primeiro que determinou a apuração desses fatos com a Polícia Civil de Santa Catarina, determinou a Procuradoria-Geral do Estado a busca obsessiva de recuperar esses valores para o governo do Estado, por isso que 38 milhões de reais já estão bloqueados em dinheiro, imóveis, participações em empresas, veículos, para que agora o Poder Judiciário, ao seu tempo, porque agora o tempo não é mais do governo do Estado, o governo do Estado, sob a determinação do governador Moisés, fez aquilo que poderia ser feito no âmbito judicial, agora nós esperamos que a Justiça, o quanto antes, determine a devolução desses recursos para os cofres públicos, da onde eles nunca deveriam ter saído. Secretário, temos 2 minutos, algum assunto que nós não focalizamos aqui, como, por exemplo, para isso encerrar, o governador Colombo tem criticado reiteradas vezes o governador Moisés, acusando de estar usando o Plano 1000 para fazer cooptação de prefeitos visando a sua reeleição. Absurdo. Se eu poderia usar uma palavra sobre esse tipo de alegação, é um absurdo. A maior demanda de todos os prefeitos, de nós catarinenses aqui, é menos Brasília e mais Brasil. Aqui em Santa Catarina, o governador Moisés está cumprindo isso aí na íntegra. Menos governo do Estado e mais municípios, mais Santa Catarina, garantindo que os recursos que o cidadão tem pago através da política tributária mencionada por ti agora, possa ser aplicada nas prioridades definidas onde elas vivem, que são os municípios. Quando o governo do Estado inicia 2021, passada o auge da pandemia, e estabelece como prioridade a parceria com os municípios, criando instrumentos como a transferência especial, garantindo que 3,5 bilhão de reais já tenham sido autorizados para destinação aos municípios, e agora organiza isso com planejamento de Estado, com um projeto de médio prazo, para que as prefeituras possam se preparar para esse fim, e garante agora que, ao longo dos próximos 5 anos, começando agora, se tem uma continuidade desse tipo de política que é fundamental para a vida das pessoas. Minuto final para a sua despedida, alguma outra informação de interesse público? Moacir, primeiro quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade. Prazer. Novamente, é dever do gestor público prestar contas ao cidadão que paga o tributo, que paga o seu imposto, para poder apresentar para ele aqui os resultados que o governo Carlos Moisés tem gerado. Eu falei muito de infraestrutura, que é uma demanda antiga agora, mas eu poderia falar de segurança pública, que tem os melhores resultados históricos, né, colhidos nessa gestão, com a mudança de modelo como Colegiado Superior de Segurança Pública. A educação, com a primeira vez que o Estado supera o mínimo constitucional sem inativos, com a questão da remuneração mínima de 5 mil, com o Bolsa Estudante. Poderia falar aqui do SC Mais Inclusiva, né, 250 milhões para a educação especial, investimento que nunca aconteceu na história de Santa Catarina. Poderia falar da saúde no enfrentamento da pandemia exemplar, equilibrando saúde com a menor taxa de letalidade, com economia, com crescimento excepcional. Então, acho que nós temos resultados que saltam aos olhos sobre a gestão do governo Carlos Moisés e, novamente, agradeço a oportunidade de poder compartilhar esses resultados aqui com os catarinenses. Está afiado, hein? Um abraço, secretário. Um abraço. Obrigado, foi uma honra contar com a sua presença aqui no nosso Conexão ND. Entrevista que, mais uma vez, é importante ressaltar, está disponível a partir deste momento no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, pelo prestígio da audiência. Um grande abraço, boa noite, até a próxima semana. Muita saúde a todos.